Olá, bem-vindo e bem-vinda ao especial de Páscoa do canal Agro de Respeito. Hoje eu vou contar para você aqui um pouco sobre uma cultura agrícola que é muito importante para o Brasil e que tem tudo a ver com a Páscoa pelo seguinte motivo. Você vai comer chocolate hoje? Bom, então fica comigo nesse vídeo para você saber mais sobre a cultura do cacau. E não esquece de deixar o like já para você continuar apoiando esse tipo de conteúdo aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no botão, aqui embaixo do vídeo e clicar nesse sininho, esse símbolo do sininho que está do lado para você receber notificações de novos vídeos por e-mail toda semana. Você sabia que a primeira menção do cacau em literatura botânica foi feita no início do século XVII? Isso mesmo, e foi feita por Charles Lecluse, que foi um botânico e médico francês muito famoso, principalmente no século XVI, foi onde ele viveu a maior parte da sua vida, né? No começo do século XVII ele já era bem velhinho, e ele também foi um dos primeiros que começou a descrever cientificamente as plantas. Mais tarde, em 1737, foi introduzido o binômio Theobroma-cacau. Theobroma significa alimento dos deuses e foi inspirado na crença mesoamericana da origem divina do cacau. O termo cacau deriva da palavra cacahuate, aqui como escrito no cantinho, e ela é derivada do idioma maia, que é o Nahuatl. Olha só, segundo esse livro aqui, o Diário de Oaxaca, por milhares de anos os mesoamericanos eles trabalharam ali com o cultivo do cacau. E eles descobriram que pegando a semente, deixando com um pouco de polpa, descansando ali por uma semana, aquilo fermentava e tirava um pouco do amargo. Então eles pegavam essas sementes, eles descascavam, eles torravam e eles moíam. E depois de moer, eles conseguiam extrair um líquido, né? Não viravam pó, eles conseguiam extrair um líquido. E esse líquido, eles não tinham açúcar, né? Então os maias, os astecas, eles misturavam com algumas especiarias para ficar com um gosto melhor, como por exemplo o fubá e a pimenta. E os astecas eles acreditavam principalmente que a árvore do cacau ela era sagrada e ela vinha do paraíso. E que na verdade ela foi trazida para a terra por um deus, o Quetzalcoatl, que trouxe ela porque roubou ela do paraíso e trouxe para cá para ser cultivada pelos homens. Então olha só como era interessante a crença deles na divindade do cacau. Pô, isso até deu vontade de comer um pouco de chocolate, né? Um cacau para você aí. Os primeiros registros do cultivo de cacau na Bahia datam de 1655, mas foi apenas em 1679 que constou na Carta Régia uma autorização oficial para os colonizadores plantarem cacau em suas terras. E vale destacar que o cultivo do cacau, desde aquela época, né, até hoje no sul da Bahia, é feito no sistema Mata Cabrocada. E esse sistema é o cultivo do cacau ali no meio da Mata Atlântica, né, entre as árvores, as sombras. É um cultivo muito interessante porque ajuda na conservação do solo e conservação da biodiversidade. Na década de 80, o Brasil já chegava a ser a segunda maior produção mundial de cacau, atrás apenas da Costa do Marfim, chegando a produzir mais de 400 mil toneladas num ano, numa safra só, que foi na safra 84-85, e isso foi uma época de ouro para o Brasil na produção de cacau. No entanto, na década de 90, nós tivemos um problema gigantesco que chegou para acabar, para derrubar a grande produção de cacau do Brasil. O problema foi isso aqui. Consegue adivinhar o que é? Péssima essa piada, hein? O problema foi uma doença, né, que não é isso aqui, mas é uma doença conhecida como vassoura de bruxa, né, que é um fungo, o Monolioptera perniciosa, cara. E essa doença alastrou pelos cultivos de cacau brasileiro, reduzindo a produção nacional até quase apenas um quarto da produção. Essa é uma doença endêmica da Amazônia. Só que por que lá não se alastra, não causa problemas, né? Não causa muitos danos no cacaueiro? Porque lá o cacau está disperso,
tá misturado lá com outras plantas, não tem uma grande concentração. Agora no sul da Bahia, com o começo do cultivo intensivo, mesmo sendo no meio da mata, cultivando muito cacau junto lá e tal, isso concentrava, e também o clima do sul da Bahia não colaborava muito, e com isso a doença começou a se alastrar e causar problemas econômicos. Olha só, mas dados do IBGE de 2016, ou seja, recentes aí de 2 anos atrás, trouxeram que a produção nacional foi de mais de 200 mil toneladas de cacau. Ou seja, recuperamos muito, dessa defasagem aí que teve desses problemas com a vassoura de bruxa, por exemplo. E como que isso foi possível? Cara, isso foi possível graças às pesquisas. Pô, a pesquisa é importante. O pessoal recrimina muito pesquisa no Brasil. Porra, graças às pesquisas, melhoramento genético e todo o trabalho aí dos pesquisadores do CEPLAC, das Embrapas, das universidades, conseguimos aí trabalhar com a seleção de materiais resistentes. Então foi um trabalho de melhoramento genético com materiais resistentes. Não só a vassoura de bruxa, mas também a seca, que é um problema aí no sul da Bahia. E com isso conseguiu recuperar um pouco a produção. Ainda importamos cacau. Mesmo os dados de 2016 mostram que cerca de 57 mil toneladas de cacau foram importados de Gana. Ou seja, é um produto que nós deveríamos exportar. Então ainda tem muito trabalho a ser feito. Então vamos lá, governo, vamos incentivar a pesquisa, pô. A gente precisa disso, tá certo? Para conseguir aí em breve estar exportando, além de ser autossuficiente, estar exportando esse produto maravilhoso que é o chocolate, que é o cacau. De qualquer forma, o Brasil é responsável por 5% da produção de cacau do mundo, além de gerar emprego e renda para produtores rurais aqui nos estados da Bahia, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Espírito Santo. Então é muito importante para o crescimento econômico do país. E, além disso, estima-se que o consumo do cacau está aumentando em 10% ao ano aqui no Brasil. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Agora falando um pouco da Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela começou, essa história da Páscoa, com uma festividade comemorando a libertação do povo de Israel pelo faraó. Mas hoje em dia, é um feriado que também é católico, comemora a ressurreição de Cristo, e ressurreição é renascimento. Eu imagino que essa conexão que tenha, o ovo de Páscoa, o ovo é o renascimento, é a pessoa refletir, renascer, toda semana tá pensando ali como poderia ter novos hábitos, ser diferente, ser uma pessoa melhor. Então, uma feliz Páscoa para você, para sua família, para os seus amigos. Compartilha aí sobre o cacau, para quando vocês estiverem comendo ovo de Páscoa ou o chocolate de Páscoa, qualquer um que seja, você se lembre da importância do cacau para a economia brasileira, para a história do Brasil. E compartilha lá, fala lá que é maia, que é asteca, aquela coisa toda louca, que é sagrado, que vai deixar a sua Páscoa muito mais divertida. É isso aí, é Páscoa, é chocolate, é cacau, é Brasil. E coelho não bota ovo, Se botasse não seria de chocolate. Valeu, até semana que vem.